vou proceder à nossa análise semanal da situação epidemiológica no nosso país. Eu pediria, por favor, o slide seguinte. Este é o sumário daquilo que eu vou apresentar. Hoje, para além da apresentação habitual, incluímos também um componente sobre o plano de contenção do surto de Covid-19 no acampamento em Afuns. Então, hoje vou falar primeiro da evolução da epidemia na SADC, depois vou fazer uma descrição da situação epidemiológica no nosso país e, finalmente, vou terminar a apresentação dando alguns detalhes adicionais sobre este plano de contenção do surto do Covid-19 no acampamento em Afuns. O slide seguinte, faz favor. Este gráfico que eu tenho mostrado todas as semanas ilustra a situação epidemiológica na SADC e, como vem, a nossa epidemia aqui na região continua a ser dominada pela curva da África do Sul. Portanto, a curva verde que vem é a curva da África do Sul e, comparada com ela, todas as outras curvas epidemiológicas dos outros países ficam muito perto do eixo horizontal. A África do Sul tem agora 77% dos casos da nossa região. A África do Sul está com cerca de 8.900 casos registados. Destes 8.900 casos, quase 3.000 casos registaram-se nesta semana que passou. Nas últimas 24 horas, a África do Sul registrou 663 casos, o que corresponde a aproximadamente o dobro daquilo que eu me referi na semana passada como o número de casos diários. Portanto, na semana passada, a África do Sul tinha aproximadamente 340 casos registrados nas 24 horas antecedentes à apresentação que eu fiz, e esta semana tem o dobro disso, 663. Portanto, isso indica que há um agravamento do número de casos na África do Sul. Aproximadamente 50% dos casos registrados na África do Sul foram registrados na província do Cabo Ocidental, à volta da cidade de Cape Town. Na África do Sul, registra-se o tipo de transmissão que chamamos de transmissão comunitária, e há outros países em África que têm esta transmissão comunitária, e esta lista contém a Argélia, a Nigéria, Guiné-Conakry, Burkina Faso, Maurícias e Tunísia. E esta lista é igual à lista que eu apresentei na semana passada, portanto não há alteração em relação a países com transmissão comunitária da semana passada. O próximo slide, por favor. Neste slide nós retiramos a curva da África do Sul para que as outras curvas fiquem visíveis, e aqui eu queria ressaltar então a curva da Eswatini. A Eswatini tem 159 casos, dos quais 6 foram registrados nas últimas 24 horas, e a Zâmbia, que tem 167 casos, dos quais 14 foram registrados nas últimas 24 horas. Estes países todos aqui nesta curva, a maior parte deles, tem uma epidemia que se classifica por casos esporádicos. É este tipo de epidemia que nós também registramos aqui em Moçambique. São casos esporádicos. O próximo slide, por favor. Este slide mostra o número de casos por milhão de habitantes. Portanto, falar só no número absoluto de casos pode levar a interpretações errôneas, porque países com menos população, quando têm mais casos, esses casos têm um significado maior. Portanto, nós normalizamos aqui o número de casos por milhão de habitantes. Então, vocês veem que, por exemplo, o número de casos por milhão de habitantes na África do Sul e na Suazilândia são muito similares, porque a Suazilândia tem uma população muito menor que a população na África do Sul. Aqui nós vemos que Moçambique entre os países aqui da região, é um dos países que tem
a menor número de casos por milhão de habitantes. Aqui queria destacar uma diferença em relação à semana passada, que é que a Zâmbia, agora, com o aumento do número de casos esta semana, a Zâmbia passa a ter um maior número de casos por milhão de habitantes que a Namíbia. Na semana passada, as posições da Zâmbia e da Namíbia estavam trocadas. O próximo slide, se faz favor. Aqui, este gráfico mostra o número de óbitos por milhão de habitantes, e a África do Sul é o país da região que tem o maior número de óbitos por milhão de habitantes, e nós continuamos, Moçambique e Namíbia, como os países que ainda não registaram óbitos. O próximo slide, se faz favor. Aqui já falamos especificamente do nosso país. Então, as barras azuis indicam o número de testes feitos e as barras cor-de-rosas o número de casos positivos. Portanto, nós estamos agora com 3.923 testes realizados e temos 91 casos positivos. A nossa taxa de positividade é de 2,3%, quer dizer que 2,3% dos casos que nós testamos são positivos de laboratório. O que é que isso significa? Significa que para encontrar um caso positivo, nós testamos 43 indivíduos. O próximo slide, por favor. Aqui, este slide é um pouco mais complicado. Nós aqui temos dois tipos de barra e temos uma linha. As barras azuis indicam o número de testes feitos por semana. As barras cor-de-rosas indicam o número de casos que se revelaram ser positivos. Faço notar que a última semana é a semana que começou hoje, portanto é uma semana incompleta. Então nós aqui vemos que o número de testes realizados na última semana foi dramaticamente mais alto que da semana anterior. Nós testamos quase o dobro quando comparado com a semana anterior. No entanto, veem que a taxa de positividade reduziu também de uma forma significativa. Portanto, a nossa taxa de positividade nesta última semana foi de 0,57%, o que quer dizer que para nós encontrarmos um caso positivo, testamos 175 indivíduos. Portanto, embora nós tenhamos aumentado muito o número de testes realizados, o número de casos positivos que nós encontramos não sofreu uma subida muito grande. Portanto, aqui nós temos que entender que a testagem ela tem que ser feita com critérios rigorosos e que fazer mais testes não significa necessariamente encontrar mais casos positivos. O próximo slide, por favor. Este slide sumariza o número de testes realizados por semana, mas também mostra a proporção que representa no total de testados a razão da testagem. E aqui nós vemos no gráfico redondo que está à direita a razão pela qual os casos são os suspeitos e a vigilância ativa está quantificada. Não é? Então, nós temos em cor-de-rosa aqueles que foram testados por serem suspeitos ou por serem contactos, e em azul aqueles que testamos por fazerem parte da vigilância ativa. Eu já tive a oportunidade de explicar o que é a vigilância ativa, mas a vigilância ativa é aquela testagem que nós realizamos a partir de unidades sanitárias, onde selecionamos pacientes que se apresentam com quadros respiratórios graves e ligeiros, e entre estes nós selecionamos então pacientes para serem testados para o Covid-19. E isto, o objetivo deste tipo de testagem é nós verificarmos se não estão a aparecer nas unidades sanitárias casos de Covid-19 que não estejam relacionados com nenhuma cadeia de transmissão
que nós conheçamos. Portanto, esta vigilância ativa dá-nos esse termômetro ao nível das unidades sanitárias para nós sabermos se já aparecem ou não casos de Covid-19 nas unidades sanitárias, e temos o conforto de, até agora, a vigilância ativa não ter ainda detectado nenhum caso de Covid-19. O próximo slide, por favor. Aqui nós temos, este gráfico mostra a proveniência dos indivíduos que testamos a partir das várias províncias, e vemos que há uma forte dominância de Maputo cidade, Maputo província e Cabo Delgado, mas que também temos amostras a chegar de outras províncias. O próximo slide, por favor. Sim, então, este slide mostra o número de casos por semana epidemiológica. Nós já vimos esta informação em outros slides, mas colocamos aqui para que fique mais claro. É um gráfico com menos informação que os outros, portanto, fica mais claro aqui o número de casos por semana epidemiológica. Portanto, a semana epidemiológica que terminou ontem, nós, nessa semana, detectamos 8 casos. E, portanto, a última barra, com o número 4, é a semana epidemiológica que iniciou hoje, é uma semana epidemiológica incompleta. O próximo slide, por favor. Aqui apresentamos o perfil dos casos positivos em Moçambique. E, então, o primeiro gráfico, no canto superior esquerdo, mostra a distribuição dos casos por idade e por sexo. Nós vemos que temos a maior parte dos casos em indivíduos do sexo masculino. Isto é principalmente o reflexo do fato de que esta epidemia tem uma forte dominância até agora de casos verificados no acampamento em Afungi, onde a maior parte dos trabalhadores são do sexo masculino. Depois, o gráfico da direita mostra a distribuição das nacionalidades. E nós temos que a maior parte dos casos são em indivíduos moçambicanos, portanto 62% dos casos são em moçambicanos. 62% quer dizer aproximadamente 6 em cada 10 casos são casos em indivíduos de nacionalidade moçambicana. E finalmente o gráfico no canto inferior esquerdo mostra a distribuição da sintomatologia, e nós continuamos com a maior parte dos casos sendo assintomáticos ou tendo uma sintomatologia ligeira. O próximo slide, por favor. Este slide sumariza as características dos positivos nas últimas semanas epidemiológicas. No quadro azul é aquilo que verificámos a semana passada, e no quadro cor-de-rosa é aquilo que verificámos nesta semana que terminou ontem. Portanto, nós na semana que terminou ontem tivemos 8 casos, contra 9 casos da semana que precedeu. E aqui faz-se notar que a semana que terminou ontem, nós tivemos 18 casos, 7 estavam relacionados com a Fungi e 1 não estava relacionado com a Fungi. O próximo slide, por favor. Este gráfico mostra barras com duas cores, barras amarelas e barras cor-de-rosa. As barras amarelas são os casos da nossa epidemia que não têm relação com a Fungi, e as barras cor-de-rosa são aquelas que têm relação com a Fungi. Portanto, nós vemos que a nossa epidemia continua fortemente dominada por casos que têm a ver com a investigação em Fungi. O próximo slide, por favor. Aqui nós apresentamos a localização dos casos que estão ligados a esta investigação da Fungi. São 79. O gráfico da esquerda mostra o número de casos diagnosticados por dia, e nós vemos que tivemos um intervalo onde nós não diagnosticamos casos, e agora que começamos, na última semana, com o processo de testagem a todos os ocupantes do acampamento, começamos a detectar, então, os casos assintomáticos que temos reportados nos últimos dias. O gráfico da esquerda mostra, então, a distribuição de onde estão estas pessoas que foram diagnosticadas, e vemos que a maior parte, mais de 3/4, estão no acampamento em Afungi. O próximo slide, por favor. Eu aqui vou partilhar de forma breve
o plano de contenção do surto de Covid-19 no acampamento de Afungi, e este plano tem 5 objetivos principais. Os objetivos estão aqui mostrados neste slide. O plano tem como objetivo implementar medidas de prevenção para o bloqueio da cadeia de transmissão, realizar a testagem de todos os residentes no acampamento, realizar a retestagem daqueles que vão permanecer no acampamento até a declaração do fim do surto, efetuar a desinfecção do acampamento e, finalmente, fortalecer o sistema de observação comunitária de infecções respiratórias agudas em Palma. O próximo slide, por favor. Eu vou apresentar para cada objetivo alguns pontos de sumário. Então, aqui nós temos esta questão das medidas de prevenção para o bloqueio da cadeia de transmissão. Foi implementado um plano de ações corretivas de prevenção e controle de infecções, na sua plenitude, e as cadeias de transmissão foram interrompidas. Os últimos casos que nós temos verificado são casos que têm valores de carga viral muito baixos no laboratório, indicando, portanto, que são infecções em fase de resolução e são infecções que foram adquiridas há várias semanas. Portanto, isto, nós cremos que as cadeias de transmissão todas dentro do acampamento foram quebradas através da implementação das medidas de prevenção que estão a ser implementadas desde o dia 1 de abril. É fundamental que estas medidas de prevenção, este plano de ações corretivas, seja continuamente implementado. As equipes do Ministério da Saúde vão permanecer a trabalhar no acampamento até que se dê o fim do surto, mas após isso, a empresa gestora do acampamento terá que continuar a implementar este plano de ações corretivas para manter os ganhos de termos controlado o surto naquele acampamento. O próximo slide, por favor. Realizar testagem de todos os residentes no acampamento. Este processo, nós já recolhemos as amostras de todos aqueles que estão no acampamento. As últimas 23 amostras estão a ser testadas agora, neste momento, em que realizamos esta conferência de imprensa. Portanto, hoje será terminada toda esta primeira fase de testagem de todos aqueles que residem no acampamento, e isto foi fundamental para identificar todos os casos positivos e negativos, para retirar do acampamento os funcionários que não têm funções essenciais e para realocar os funcionários que permanecem em áreas de risco diferenciado. Portanto, foram criadas áreas diferentes dentro do acampamento e para se ir acelerando a expansão das áreas livres de Covid-19 no acampamento. O próximo slide, por favor. Os funcionários que vão permanecer no acampamento serão periodicamente retestados a cada 10 dias e nós contamos com este processo de retestagem para eventualmente darmos como fim o surto naquele acampamento lá para o fim do mês de maio. Portanto, este processo de retestagem daqueles que permanecem no acampamento já iniciou. O próximo slide, por favor. É preciso também fazer a desinfecção do acampamento. Este processo já começou. Este processo decorre por fases, por áreas do acampamento. Então, veem aqui que, de uma forma sequencial, se vai fazendo a desinfecção dos dormitórios, das áreas comuns, das áreas de quarentena, das áreas de isolamento, até que possamos dar fim do surto naquele acampamento. E esta declaração do fim do surto será feita após a alta do último caso de Covid-19 que está em isolamento naquele acampamento. Esperamos que entre os dias 25 e 31 de maio. O último slide, se faz favor. Nós também estamos a trabalhar para fortalecer e expandir o sistema de observação comunitária no Distrito de Palma. Portanto, foi realizado o treino dos profissionais de saúde, estão alocados kits de colheita de amostras nas unidades sanitárias de Palma para executarmos a vigilância ativa, e há um trabalho do engajamento comunitário nas ações de observação de infecções respiratórias agudas. Portanto, está-se a trabalhar com as estruturas comunitárias para fortalecer esse sistema. E com isto, nós queremos que vamos controlar
um surto dentro do acampamento de Afungi e vamos ter um sistema contínuo de vigilância ao nível do distrito de Palma. Muito obrigado.